Conforme prometemos, estamos colocando o segundo vídeo, 2 dos 7 que nós colocaremos até Sexta-feira Santa. Então vamos agora, juntando aqui as colocações que fizeram, nós vamos continuar fazendo essa corrente convicto dos grandes acontecimentos nos próximos instantes, que pode durar um segundo, uma hora, um mês, um ano, não importa. O importante é que nós não temos dúvidas sobre o que está acontecendo com o planeta Terra, na sua superfície e principalmente na parte intraterrena. Então, o assunto de hoje, que nós estamos dando sequência ao livro que apresentamos no vídeo de número 1, O Fim dos Tempos e os Discos Voadores. O livro está bem ilustrado e um dos itens que pediram para comentarmos foi sobre o ponto magnético e o ponto geográfico, que a própria ciência já está sinalizando de que os dois estão se aproximando. Isso nós já falamos em muitos outros vídeos, em outros acontecimentos, em outras palestras, em conferências, mas o importante é que agora a ciência já percebe que o ponto magnético da Terra está se aproximando do ponto geográfico, ou o ponto geográfico da Terra está se aproximando do ponto magnético. Não importa. O importante é que esse evento depende da verticalização do eixo da Terra. Isso está no livro do Ramatiz, Mensagens do Astral, psicografia do Hercílio Maes, editado pela Editora do Conhecimento. Então, diz Ramatiz, quando a Terra estiver verticalizada, o ponto geográfico coincidirá com o ponto magnético. Isso, então, implica em dizer que, com a verticalização do eixo da Terra, conforme já é assunto muitas vezes falado por todos nós, é que os 5 oceanos vão sofrer alterações, porque em função da verticalização do eixo da Terra, que está inclinado para a direita, vai se verticalizar em relação ao Sol e nós vamos ter a união das águas dos oceanos. Aliás, toda a parte líquida do planeta Terra vai sofrer alteração. Os 5 continentes serão transformados em apenas 3 continentes, com a distribuição das águas dos 5 oceanos, que também formarão 3 oceanos. Um outro item que nós vamos tratar nesse vídeo sobre ainda a verticalização da Terra são as consequências, porque com essa alteração do eixo da Terra em relação ao Sol, os pontos geográficos, os pontos cardeais, colaterais, subcolaterais, tudo vai alterar. Evidentemente que nós vamos ter um novo perfil, uma nova topografia do planeta Terra, com a distribuição das águas, com terras ficando debaixo das águas dos oceanos e terras firmes ficando inundadas com as águas de todo o planeta. Então, é um deslocamento de água que faz parte da própria natureza. E com isso vai acelerar muito, muito mais ainda o degelo dos polos. Tá? São acontecimentos naturais que nós não vamos poder alterar. E qual é a preocupação dessa semana da Páscoa? É que esses 7 dias, a própria humanidade, independente da crença, da religião que cada um tenha, mas nós não duvidamos, de que o momento do planeta requer muita oração, muita vigilância, muita força interior. E também nós não temos dúvida que não existe nenhuma força superior à força da própria alma, a força do espírito eterno e imortal. E como nós somos na Terra 7 bilhões de espíritos encarnados, somando aos bilhões de desencarnados da Terra e de outros pontos do universo, nós vamos continuar nessa corrente luminosa para minimizar os grandes acontecimentos, por sinal, catastróficos em relação à Terra e à nossa humanidade. Então, vamos observar o que está acontecendo na parte intraterrena. Não estou falando de terra oca, estamos falando apenas nas placas tectônicas, que em função das alterações das placas tectônicas,
nós vamos ter aí uma série de convulsões. E entre tantas convulsões, com tsunamis e outros eventos naturais, nós vamos ter também as explosões vulcânicas. Inclusive, a espiritualidade já sinalizou isso, já colocamos no livro há bastante tempo, de que muitos dos vulcões do nosso planeta vão ser acelerados, reativados nesta fase de transição do mundo. É uma fase muito especial, que embora traga tantas dores, o importante é que nós despertemos o nosso Cristo interno, a nossa força superior, para que recebamos os acontecimentos da natureza. São eventos naturais, com elegância. Porque somos espíritos eternos. Então, não vamos ficar gerando aquele pensamento da morte. Então, vamos fechar a nossa conversa de hoje, aproveitando aqui uma pergunta que fizeram, com relação ao que o Ramatiz falou, e nós já falamos muitas vezes. Só que cada vez dá para sentirmos intuitivamente. O menor espírito ou o maior espírito não pode negar que a Terra, como massa planetária, está sofrendo grandes alterações. E com essas alterações, em todo o planeta, nós vamos ter, isso aí afirma Ramatiz no mesmo livro que citamos, Mensagem do Astral. Afirma Ramatiz que nós vamos ter muitas terras que vão afundar. São crateras imensas que vão afundar. Isso aí faz parte do programa da Terra em função da sua idade e também de tudo aquilo que nós fizemos, principalmente com a retirada dos minerais, do petróleo, de todas essas alterações que nós realizamos. Evidentemente, não pensavam que nós estávamos diminuindo a força de coesão, as linhas de força de coesão para manter a vitalidade do planeta e a sua massa planetária. Então, independente de qualquer coisa, nós vamos ter agora muitas terras afundando. E vamos pedir a Deus que nós estejamos mais conscientes para darmos apoio àqueles menos esclarecidos sobre a vida além da vida. Então, o nosso assunto não é para criarmos pânico, é apenas para alertar que nós somos seres eternos e imortais. Então, continuemos e amanhã nós colocaremos o próximo vídeo, o de número 3. Continuemos orando, mas vigiando. É sempre bom relembrar que a dor aproxima os homens dos homens e aproxima o homem de Deus. Continuemos nas nossas orações.